A força da origem verde e nevoada surgiu em um mar sem limites, contendo força absoluta à medida que aumentava e rugia. Essa energia representou o próprio Magus World, o poder de sua origem. Mesmo Lei-Lin, um Rank 7 Warlock, era uma mera formiga na frente do poder dessas ondas de força de origem. Como bruxo, Lei-Lin já havia assimilado essa aura em sua alma. A força de origem não o rejeitou. Em vez disso, envolveu-o gentilmente e reabasteceu seus poderes. Almighty puro, como esperado do mundo do mago. Somente a força de origem do mundo dos deuses poderia ser de qualidade semelhante. Com seu avanço para um semideus no plano material primordial, junto com suas experiências naquele outro mundo, Lei-Lin identificou as diferenças muito rapidamente. Não é totalmente impossível alcançar o nível 8 ou até mesmo o nível 9 se eu pudesse dominar completamente essa força de origem. Os olhos de Lei-Lin continham um traço de saudade, mas era apenas um sonho por enquanto. Através de seus sentidos agudos, ele sentiu que esse mar revolto de origem tinha uma consciência extremamente poderosa dormindo dentro, com numerosas leis quebradas se infiltrando. Poder-se absorver um pouco da força de origem, mas, se quisessem monopolizá-la, apenas cortejariam a morte. Mesmo existências como a Motercore não foram capazes de fazer o que desejavam, mesmo com a força de origem de Bator. Só posso exercer o poder que minha autoridade me dá. Em última análise, não é meu e pode ser tirado a qualquer momento. A Condessa Bruxa foi um bom exemplo, suspirou Lei-Lin. Os lordes eram como imperadores feudais. Eles só podiam mobilizar suas tropas livremente quando elas próprias eram poderosas. Da mesma forma, uma vez que um senhor não ocupasse mais sua posição, perderia o controle sobre a força de origem mundial. Foi por isso que Lei-Lin não hesitaria em deixar o Diz. Era bom usar força que não era dele a curto prazo, mas ele só estaria cortejando a morte se dependesse demais dela. No entanto, o cenário agora era diferente. Embora a força de origem que ele estava absorvendo fosse diminuta, mas uma vez que ele a incorporasse, ela se tornaria sua própria força. Não poderia ser tirado, Bip. Anfitrião está absorvendo a força de origem do Magus World, estatísticas aumentando. Lei-Lin sorriu depois de olhar para o indicador no Ayahuasca. Rank 7 é apenas o começo. Eu preciso crescer mais forte, avançando na classificação. Lei-Lin abandonou o controle de seu corpo, absorvendo uma grande quantidade de força de origem para ser absorvida. Depois de convertê-lo usando as leis do devorar, ele transformou essa força em sua própria. Sua mente e alma estavam focadas em compreender essas leis. A exposição às leis do mundo foi uma coisa boa para Lei-Lin. Com seu corpo recentemente se tornando um corpo completo de leis também, sua compreensão deles foi elevada. Primeiro foram as leis de devorar e gula, seguidas de massacre, destruição, doença e cura. O mundo dos deuses era simplesmente um paraíso para um mago que exercia leis. O poder da adoração auxiliando a compreensão do mundo. Enquanto seus adoradores continuassem a orar, um mago continuaria a crescer em sua compreensão de seus domínios. Isso os ajudaria na compreensão das leis. Este processo foi muito rápido, no entanto. Lei-Lin queria desacelerar, evitando uma base instável. Meu caminho leva à destruição e está coberto de escuridão e maldade. No futuro, consistirá de uma fundação de tempo e espaço, e a força dos sonhos é o fator de ligação. Sob um ambiente tão propício, Lei-Lin repetidamente simulou as leis que havia compreendido, descobrindo que havia algumas imperfeições em seu entendimento que ele corrigiu imediatamente. O tempo passou sem que ele percebesse. Bip. O tempo acabou. Lei-Lin recordou os seus sentidos com o a voz de Chip. Assim que a voz soou, as grandes portas apareceram mais uma vez. Suspirou. Gostaria de poder ficar aqui para sempre, compreendendo completamente todas as leis e partindo apenas quando meu corpo estiver satisfeito com a força de origem. Lei-Lin se lamentou ao sair.
Na verdade, esse foi apenas um sonho improvável. A força de origem do mundo dos magos era extremamente preciosa, e o mundo Uio ficaria furioso se muito fosse absorvido de cada vez. Havia uma quantidade limitada que alguém poderia assimilar. Além disso, havia uma longa fila de seres que haviam compreendido leis que esperavam por essa pequena quantia. Se não fosse pelo tratamento preferencial e proteção de Motercore, Lei Lin não teria esse privilégio. Às vezes a justiça era uma vantagem, especialmente para pessoas novas como ele. Tendo entendido isso, Lei Lin passou a agradecer pessoalmente a Motercore, vendo um de seus clones expressar sua gratidão. Aiship, exibir estatísticas. Lei Lin como anteriormente. Lei Lin Farleer, Rank 7 Warlock, Bloodline, Targaryen. Força: 223,51, Agilidade: 180,67, Vitalidade: 306,37, Força Espiritual: 579,86, Corpo de Leus. Compreensão da lei: devorando, 100%, massacre, 58%. Nível de saturação da força de origem: 27,99%. Parece que eu posso absorvê-lo novamente. Eu não estou totalmente saturado com a Old Origin Force. Lei Lin tinha um olhar satisfeito em seu rosto com o aumento das estatísticas. Comparado com aqueles magos de Leus que precisavam de milhares e milhares de anos para avançar, sua velocidade era realmente assustadora para todos ao seu redor. No entanto, os cálculos de dados do Magus World ainda são diferentes do World of Gods. As leis dos mundos são diferentes e não podem ser mudadas. O mundo dos deuses tinha suas próprias leis únicas, onde cada crescimento em sua estatística levou a um impulso mais significativo do que o anterior. O Magus World foi diferente, com o aumento não significativo. No entanto, mesmo com uma estimativa conservadora, eu poderia até ser mais forte que os deuses menores. Claro, isso é ignorar seus reinos divinos. Lei Lin tinha uma compreensão muito clara de sua própria força. Eu tenho que visitar Freya, Selene e o primeiro nível do mundo subterrâneo. Lei Lin balançou a cabeça, sentindo-se extremamente ocupado. Ele tinha muitas coisas para fazer, e com tantos de seus descendentes diretos povoando a área, ele tinha uma dor de cabeça à frente. No entanto, a linhagem Targaryen foi reforçada através do florescimento dos Farleers. Deu-lhe um sentimento agridoce. Lei Lin tinha um plano detalhado em sua agenda. Primeiro, ele teve que procurar por suas mulheres, filhos, netos e bisnetos, nutrindo-os com talento. Em seguida, seria uma viagem para Dryanscape. Onigtimar e Absorbing Physique era um mistério e a qualidade da Dryan Force estava mudando. No entanto, ele teve que encontrar respostas a respeito de por que o poder da Dryan Force flutuava assim, afinal era de suma importância para o seu crescimento. Para um pico de classificação 8 para avançar para o nível 9, seus caminhos precisavam acomodar o espaço-tempo. Era necessário um bom alicerce que pudesse suportar esse poder, e escolher o tipo errado de força seria fatal para ele. Essa condição rigorosa deixara inúmeros magos antigos. Lei Lin também suspeitara que a Mãe Núcleo estivesse nessa posição, por isso ela não poderia avançar outro passo. Ele nunca ouviu falar de alguém ser capaz de mudar seu caminho depois de começar. Dryan Force está atualmente em uma fase fraca, e os perigos são mínimos. É um ótimo momento para explorar. Assim que eu encontrar o que preciso e digerir, será hora de conhecer a Snack do Ager. Embora a Snack do Ager tivesse enviado uma mensagem a Lei Lin quando ele avançou para a 7ª sobrescrito posição, Lei Lin não tinha intenções de cumprir sua obrigação imediatamente. Ela tinha que estar brincando. Com 1000 anos no contrato, porque ele agiria tão rapidamente. As Naques do Ager cancelou todas as suas inimizades anteriores rindo. No entanto, Lei Lin não pensava assim. Ela ainda teria ressentimento por ele ter dividido o trono sobre as 10.000 cobras,
tirando dela a origem da linhagem. Ela não seria capaz de derrubá-lo tão facilmente. Se ele pudesse ajudá-la a obter o mundo das sombras, seu caminho estaria repleto de armadilhas e perigos. Mesmo que Asnak viúva quisesse deixar o passado de lado e sinceramente trabalhar com Leilin, ele não sentia que era invencível agora. Era necessário que ele explorasse Dryanscap antes de cumprir seu contrato com ela. Mesmo que Leilin não ganhasse nada com a exploração em si, ele poderia entender completamente seus poderes como um Arlok de nível 7. Também lhe daria tempo para absorver mais força de origem, estabilizando sua posição e destreza entre seus pares. Até então, ele estaria mais confiante em lidar com uma possível pretensão. Não importa quando, não importa quem, apenas pessoas com forças similares poderiam negociar em igualdade de condições. Isso era algo em que Leilin acreditava firmemente e continuaria acreditando. Com sua velocidade como um 7 Warlock, ele poderia se mover para qualquer lugar dentro do Magus World em um momento. Leilin retornara ao núcleo do clã Ouroboros, ao castelo Targaryen, mas num piscar de olhos. Este lugar abrigou muitos da linhagem de Targaryen. Pai. Um grupo de Warlocks estava esperando por ele lá, liderado por dois belos jovens que se pareciam com Leilin de perto. Claro que Leilin parecia jovem, mas seus olhos revelaram sua extensa experiência e maturidade. Parados lado a lado, os três pareciam irmãos e não pai e filhos. Ciri. Daniel. Levante-se. Leilin sorriu gentilmente ao ver seus dois filhos, suas mães atrás deles com seus outros membros do clã.